Palavra Final, com Alexandre Garcia. Dia muito chuvoso, muito frio, primavera esquisita, né? Parece novembro, quando é outono aqui em Portugal e chove muito. Nunca vi uma primavera assim, né? Deve ser o aquecimento global, todo esse frio, né? Aliás, mudaram o nome, né, para não pegar mal, agora é mudanças climáticas. Bom, mas aí dentro do palácio que eu mostrei para vocês, eu me impressionei com a semelhança de um rei de Portugal com um deputado da mesma família, representante de São Paulo, com o deputado Luís Filipe de Orleans e Bragança. É o rei Dom Luís. Olhem só, a semelhança entre os dois, a fisionomia, o rosto dos dois, parece a mesma coisa. E sabem por quê? Dom Luís é neto de Pedro I, é filho da rainha Maria II, que nasceu no Rio de Janeiro, né? E também ela é, claro, dinastia de Bragança. Interessante esse registro. Mas voltando aí às mudanças climáticas, né? Tem muitas outras mudanças que eu estranho. Na minha geração não tinha isso, a gente não tinha essa preocupação, nós sofremos um calor enorme, depois um frio enorme, e ninguém inventava história a respeito, né? E quanto a preferências sexuais, etc., e tendência, era o assunto de cada um, né? Agora, um escândalo nacional, uma deputada, ou um deputado, né, Erika Hilton, ia lá para uma missão oficial em Boston e pediu visto. E lá no visto americano saiu male, ou seja, sexo masculino, né, que é o sexo biológico da pessoa. Diz que vai levar Trump às Nações Unidas e tal. Não vai adiantar. No mesmo dia, a Corte Suprema da Inglaterra, do Reino Unido, decidiu que mulher é quem nasce mulher. E homem é quem nasce homem. Não precisa decidir, né? Já está lá no Gênesis. Macho e fêmea os criou, né? Então, e na véspera, o parlamento da Hungria também disse, olha, não tem nada de meio sexo aí, masculino e feminino, e não tem outro. É biologia, né? Mas aí, isso é uma questão política, inventaram, ficou vinculado a orientações políticas e tal, né? Mas não tem nada a ver com a ciência e com a biologia, só isso, né? Bom, mas vamos mudar para outro assunto que também tem mais grandes assuntos de hoje, né? O outro foi uma retaliação que o ministro Alexandre de Moraes dirigiu à Espanha. Ele pediu lá a extradição do jornalista que está lá, ele estava aqui, participou das manifestações, foi preso mais de uma vez, né? O Oswaldo Eustáquio está lá na Espanha. O ministro Alexandre de Moraes pediu extradição. E aí, num tribunal superior, 3 juízes, não é decisão monocrática, não, 3 juízes decidiram que ele é perseguido político, que esse é um crime que não existe na Espanha. Então, ele não pode ser extraditado por um crime que não existe na Espanha, né? Foi alegado o acordo, né? Só que o acordo exatamente exclui perseguido político. Agora, corrupto, né, gente que desviou dinheiro público, isso aí não, né? Aí não pode. Mas aí, o ministro Alexandre de Moraes deu troco. Ele estava para despachar o caso de um búlgaro que foi preso em Barcelona e não sei como ele veio parar no Brasil, né? No meu tempo de menino, os grandes bandidos dos Estados Unidos, quando eram perseguidos pela polícia, condenados, se refugiavam no Brasil, né? Aparecia a última imagem, o sujeito caminhando em Copacabana. Talvez na cabeça de muitos isso ainda continue, porque sabe que aqui no Brasil é o paraíso dos bandidos, né? Aí o sujeito veio para cá, um búlgaro. O governo espanhol ficou sabendo, ele estava preso, extraditem-no, né?
Ele foi preso com uma grande quantidade de cocaína. Ele é um traficante. E aí, o ministro Moraes suspendeu a extradição e mandou ele para casa. Baixou lá o mandado de soltura. Mandou para casa. E mais, dirigiu-se, interpelou a Embaixada da Espanha para explicar por que não mandam o Oswaldo Eustáquio. Passando por cima do Itamaraty, mais uma vez, que já passou por cima do Itamaraty, no caso lá com aquelas plataformas digitais americanas. Foi direto, lá fazendo intimação de gente. E, claro, os da ativa do Itamaraty, bico calado. Os aposentados é que estão falando. Embaixadores que têm nome, né? Embaixador Rubens Barbosa, por exemplo, deu uma entrevista dizendo que não é assim que se faz. Os poderes são independentes e também são harmônicos. Quando é um caso de legislativo, tem que ser caso de legislativo e não do Supremo. Quando é o caso do Ministério de Relações Exteriores, que é também o Ministério dos Negócios Exteriores, tem que tratar de um negócio na Alemanha, na Espanha, é via Ministério de Relações Exteriores. Só que não. Então o embaixador Rubens Barbosa, do alto de sua experiência, foi embaixador em Washington, inclusive, está dizendo, olha, provavelmente o embaixador da Espanha nem vai responder, porque esse não é o canal adequado. Eu estava falando nisso, dessas interferências, e lembrando mais uma vez do ministro Luiz Fux. Quem é o ministro Luiz Fux? Ele já foi advogado, trabalhou para a Shell, já foi promotor de justiça, já foi acusador, depois fez concurso para juiz, passou, foi juiz em Niterói, juiz em Duque de Caxias, juiz em Petrópolis, juiz no Rio de Janeiro. Aí foi promovido, aí passou também a atender vara civil, criminal, civil, e depois o eleitoral no Rio de Janeiro. Acabou promovido a desembargador, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Depois foi conduzido ao Superior Tribunal de Justiça por Fernando Henrique Cardoso. E, por fim de uma carreira de juiz de direito, como é o sonho para todos os ministros do Supremo, ele foi indicado por Dilma para o Supremo. Ele foi nessa condição, foi do Tribunal Superior Eleitoral, foi presidente do TSE, foi presidente do Supremo. O discurso de posse dele na presidência do Supremo foi dizer o seguinte, né, é uma ação deletéria o Supremo se meter em política, está se destruindo. Porque questões políticas se resolvem no picadeiro, no plenário, no palco político que é a Câmara e o Senado. Não é um tribunal político. E mais, disse uma frase, para mim não é novidade, mas me faz brilhar os olhos. Porque está escrito na Constituição, no 2º artigo, o primeiro dos poderes é o legislativo. Ele disse, o mais poderoso dos poderes é o poder legislativo, porque representa o povo diretamente, tem a procuração do voto para representar o povo e tem poder. Isso é interessante. Por isso aí chegou a 262 assinaturas o requerimento, foi além das 257 necessárias desse projeto de anistia do deputado Vitor Hugo, que representa Goiás, o povo de Goiás, e está o maior não, vamos mudar, porque não pode e tal. O Congresso é soberano. Diz que tem gente lá na Câmara negociando com o Supremo. Gente, os poderes são independentes. Está escrito na Constituição, não sou eu que estou dizendo, eu não digo o que não está na Constituição, eu não invento Constituição. Né? Bom, eu disse que tinha outro caso, outro escândalo. Vocês lembram quando o Brasil, lá no finzinho do governo Lula, o ministro da Justiça concedeu asilo para um criminoso assassino, um homicida, tríplice homicida, terrorista, matou
matou o pai na frente do filho, pegou uma bala no filho. O filho hoje está em cadeira. Hoje está em cadeira de roda, não. Tá, desde aquele dia está em cadeira de roda, há 50 anos. O Cesare Battisti está preso hoje na Itália, porque quando entrou o Bolsonaro ele quis fugir para o Paraguai, foi pego e aí foi embora. Foi extraditado. Pois agora, de novo, o presidente Lula recebe uma corrupta socióloga, mulher do presidente que está preso, o presidente Humala, lá do Peru, e de esquerda, claro, né? Ollanta Humala, o nome do marido. Ela é a dona Nadine Heredia, tem 48 anos, já desembarcou em Brasília hoje, num avião da Força Aérea Brasileira, que a resgatou da embaixada brasileira onde ela estava refugiada. Estão falando em asilo político, não tem asilo político. Ela vai ser aqui uma refugiada que fugiu do país dela, com a ajuda do governo brasileiro, no dia em que foi condenada a 15 anos de prisão. Não foi batom, ela não pintou nenhuma estátua com batom para ser condenada a 15 anos. Foi corrupção, dinheiro da Odebrecht, 17 milhões e meio, para financiar campanha do marido. Ela é socióloga metida em ONGs e até na USAID, a USAID. Até nisso ela estava. Agora está lá em Brasília. Vai Cesare Battisti, chega a Nadine Heredia. De Lisboa, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.